Bom, gente, a ideia agora é vetorizar esse desenho aqui desse dragão. Eu fiz ele inicialmente em lápis e vou fazer agora no Illustrator vetorizado, então com a ferramenta caneta, que é a que a gente vai ver hoje. Primeira coisa, eu acabei de trazer a imagem para cá. Eu preciso que ela não saia do lugar enquanto eu estiver fazendo meu trabalho. Então, essa camada aqui onde ela está, eu vou bloquear ela aqui com cadeado. Vou até colocar aqui um nome para ela, sabe que é o desenho original. E eu tenho agora uma nova camada que eu acabei de criar aqui nesse menu e vou começar a vetorizar. Como é que eu faço isso? Eu vou usar a ferramenta caneta. O atalho para ela é o P, ou se preferir no menu, aqui é esse símbolozinho. E eu vou querer a caneta com a linha preta, mais tradicional, né, para fazer meu trabalho. Depois eu posso alterar a cor se eu quiser, posso alterar detalhes, mas eu vou começar com a linha preta. Se eu aperto D, reparem ali na cor. Ele colocou a cor padrão, que é traçado preto e preenchimento branco. Eu não quero preenchimento, vou deixar o preenchimento nenhum. E agora eu posso trabalhar no traçado. Bom, vou começar. Como é que eu faço esse desenho de linha? Eu gosto de trabalhar com os pontos aonde tem um término de uma curva, ou mais ou menos onde eu tenho um término de uma curva. E aí depois eu vou ajustando esses pontos. Por exemplo, aqui na cabeça do dragão, eu vou começar com um ponto aqui, outro aqui, venho para cá, para cá, para cá, e assim vou. Vou fazendo todo o dragão. Eu vou fazer ele até aqui, e depois vou fazer uma outra linha para fazer aquela outra parte, certo? Dei um ESC, eu saí da ferramenta de adicionar novos pontos, né, na caneta, e vou começar a editar. Percebam que eu ainda estou com a ferramenta caneta selecionada. Quando eu coloco o mouse em cima de uma linha e estou com essa ferramenta selecionada, aparece um mais, está vendo? Se eu clico na linha, quando aparece esse mais, eu consigo criar um ponto novo. E aí eu posso editar esse ponto assim como os outros. Se eu for com o mouse em cima de um ponto já criado, e a ferramenta caneta está selecionada, aparece um menos. Eu consigo apertar aqui e deletar aquele ponto. Ali não pareceu fazer diferença porque era um ponto que não saía nenhum segmento novo a partir dele, ele ficava no meio de uma reta. Mas se eu tentar apagar esse ponto aqui, ó, viu, apareceu menos, percebam que fez uma grande diferença. Bom, Ctrl Z aqui, vou começar a editar. Como é que eu faço isso? Bom, eu gosto de fazer o seguinte, tem diferentes caminhos, diferentes formas de trabalhar. Eu gosto muito de segurar o Alt, tá vendo que estou apertando o Alt, tá vendo que mudou ali o símbolo? Eu consigo arrastar antes a minha era uma reta, né? Eu consigo arrastar, formei uma curva, e essa curva já está coincidindo aqui com o meu desenho. Aí tem essa outra curva, que é uma curva bem mais acentuada do que essa daqui que eu tinha. Se eu fizer isso, ó, eu não vou conseguir chegar exatamente daquela forma como eu tinha ali. Então, pode ser que eu comece a precisar trabalhar com essas alças. Ó, se eu não estiver conseguindo acessar a alça, eu posso vir com a ferramenta de seleção, essa seleção direta, clico no ponto aqui, né? E aí eu tenho acesso às alças, certo? Então, aqui, ó, tá vendo que tá puxando para cá? Tá atrapalhando a minha outra alça? Uma forma que eu uso para driblar esse problema é voltar na ferramenta caneta, adicionar um ponto aqui, e voltei lá na seleção direta, no A, né? E agora eu começo a conseguir trabalhar sem que essa minha curva interfira tanto aquela outra curva que eu tinha lá. E se for preciso, vou colocando outros pontos, posso mexer tanto nas alças quanto no próprio ponto para puxar o ponto. Ponto demais nem sempre é bom, vai depender muito do desenho, porque às vezes o ponto demais vai fazer com que a forma fique um pouco quebrada, não tenha uma continuidade tão visível na minha linha. Então, eu prefiro trabalhar com o número mínimo de pontos possível. Mas essa é a minha forma de trabalho. Aqui, tá vendo que tem um arredondado? Então, segurei o Alt, puxei para cá, posso vir com a ferramenta de seleção direta, o A, né, para fazer esse acabamentozinho. Aqui, voltei na caneta, no P, Alt aqui para puxar, Alt para puxar. Aqui, estou sentindo que vai precisar de um ponto, então criei o ponto, fui com a seleção direta no A,
Olha só a diferença. Tá vendo que aqui eu não tinha curvado? Aí quando eu trouxe ele para cá, ele trouxe dois segmentos retos, né? E não ficou uma curva. Mas isso é só curvar depois. Voltei na ferramenta caneta, segurei o Alt, ó, curvei, curvei. Opa, vou trazer um pouco mais para cá. Vocês estão vendo que apareceu esse símbolo? Eu não sei se na edição que vocês estão usando, se vai ter esse símbolo aqui. Mas ele é bem legal. Ele permite a gente quebrar um pouco uma quina que possa ter na ilustração. Olha só, estou puxando para cá. Ele criou dois pontos. Quer dizer, um ponto já tinha, né? Mas ele criou um segundo ponto e fez um acabamento melhor aqui. Eu poderia fazer isso também em outros locais do desenho. Por exemplo, aqui. Apareceu de novo o pontinho. Puxo, ó, ele já deu arredondada. É bem fácil trabalhar com essa ferramenta. Ó, aqui, se eu quiser, então qualquer junção aí de retas costuma ter uma ferramenta dessa, né? Bom, continuando então, vou curvar aqui. Aqui eu vou querer dar uma suavizada. Aqui eu tenho essa curva que ela se inverte. Então, eu vou criar um ponto para poder fazer essa curva invertida. É mais ou menos isso, né? Não precisa ficar igual ao desenho original em papel, em lápis, né, que eu fiz. Eu posso fazer os ajustes que quiser nessa minha nova versão digital. Ok? Então, eu vou continuar fazendo... Eu não gostei daqui, estou olhando de longe, achei que ficou ruim. Eu vou continuar fazendo toda a vetorização dessas linhas e volto depois no vídeo para mostrar para vocês o restante, ok? Outra dúvida comum por exemplo, eu estava fazendo esse segmento de reta aqui, aliás, essa parte aqui do meu desenho, e eu terminei de usar a ferramenta caneta, né? Fiz essa forma aqui, essa linha. E como é que se eu for pegar a caneta de novo, ela vai começar a desenhar uma linha nova. E eu queria que essa linha se unisse à outra linha. Então, nesse momento, quando eu venho no final de uma linha, que aparece aquele menuzinho, nesse momento aquele menuzinho ele não vai deletar como aconteceria no meio aqui, né? Se eu apertar aqui no meio, aparece um menos, ele deleta, como eu já mostrei para vocês. Se eu coloco aqui, aparece esse menos, ó, não deletou. E não só não deletou, como permite que eu puxe a linha, né, para continuar a fazer o meu trabalho, ok? Então, vou continuar a fazer aqui o meu desenho do dragão e daqui a pouco eu volto para mostrar um pouquinho mais para vocês. Outro ponto interessante, quando eu tenho uma alça aqui no meio da minha linha, se eu for fazer o ajuste dela, vejam que a outra alça do outro lado do ponto também vai ajustar. E às vezes isso não me permite fazer a forma que eu quero. Então, um truque eu coloco o mouse em cima aqui da alça, eu não estou ainda clicando, eu aperto aqui no Alt e aí eu clico e arrasto a alça. Vejam que agora ela ficou independente da outra alça. Então, isso pode ser interessante dependendo da forma que vocês querem fazer, ok? Mais uma dica, aqui eu achei que ficou ruim, não deu a continuidade que eu queria essa linha em relação a essa linha aqui. Então, eu vou usar uma outra ferramenta. Eu vou deletar essa linha, eu vou continuar a editar essa daqui, com a seleção direta eu vou puxar até aqui, mas ele acabou desfazendo ali outra parte, então eu vou criar um ponto ali para ele não desfazer aquilo que eu já tinha gostado, né? Vou fazer aqui a curvatura. Opa! Por que aconteceu aquilo? Porque estava selecionado o outro ponto. Por isso que ele fez aquele... Peraí. Lembra aquilo que eu falei de usar o Alt? Vou fazer isso aqui, ó. Vou segurar o Alt, agora eu vou começar a mexer, e daí a alça não vai alterar a outra do outro lado lá. Então, tá aqui. Gostei mais dessa curvatura, né? Percebam que eu estou fazendo um desenho um pouco diferente, a ilustração um pouco diferente do desenho original.
mas tá tudo certo, é como eu quero, vai ser assim que eu vou fazer. Eu posso fazer esses ajustes, esses detalhes nesse momento. Então tá, tenho agora a continuidade aqui da minha linha, mas ela tá passando em cima aqui da perna do dragão. O que eu faço então? Tem uma ferramenta chamada tesoura, ela fica aqui no menu, o atalho para ela é C. Eu venho aqui com a tesoura e vou cortar aonde eu quero que a minha linha seja interrompida. Então aqui na intersecção e aqui na outra intersecção. Inclusive agora ela cortou errado, ela cortou essa linha daqui. Eu quero que ela corte a outra linha. Então, eu vou selecionar a linha de novo, porque eu já tinha, na verdade, cortado, né? Por isso que ela se perdeu. Vou selecionar a tesoura no C. Venho aqui na intersecção. Agora sim, eu tenho esse segmento separado e posso deletar, ok? Então, tá aqui o meu dragão. Se eu tirar a visibilidade da outra camada, eu consigo ver o desenho de linha. Não tá pronto ainda, esse é só o desenho base dele. Eu gostaria de mexer algumas coisas, entre elas essa perninha aqui, eu não achei que ficou legal. Ela tá muito parecida uma com a outra. Eu quero dar um pouco mais de dinamismo, vou mexer nisso e vou começar depois a fazer uns detalhes a mais no meu dragão. Vou mexer na perna e já volto aqui com o vídeo. Voltando, gostei um pouquinho mais da posição agora das patas. Não sei se está boa, mas é o que temos para agora. Pé e mão são sempre partes difíceis, né, de fazer em uma ilustração, pelo menos eu sempre achei. E agora que eu já tenho ele pronto, a princípio, a base pronta, eu vou começar então a trabalhar com detalhes, com espessura de linha. E como é que eu faço isso? Se eu chegar mais perto aqui do desenho, e o atalho para eu conseguir aproximar facilmente, eu seguro o Alt e giro a rodinha do mouse. Estão vendo aqui que termina reto essa minha linha? Se eu abrir aqui a ferramenta traçado, eu tenho diferentes formas de arremate. Então, eu tenho, por exemplo, esse arremate arredondado. Quando eu venho nele, olha só como acabou diferente agora a minha linha. É mais interessante, né? Eu posso selecionar todo o meu desenho e colocar esse arremate arredondado. Eu já tenho esse tipo de acabamento. Outra coisa que chama a atenção dependendo de como for a forma de vocês, vocês vão ver que no final de uma quina, uma coisa assim, ela pode acabar assim reta, ou eu posso trazer ela arredondada ou com chanfro. O chanfro aqui, no caso, não teve visualmente nenhuma diferença nesse exemplo aqui, né? Mas a junção arredondada, ela teve um acabamento que eu achei melhor, e é assim que eu vou querer trabalhar. Na verdade, nele todo, vou colocar a junção arredondada. Então, essa é a primeira diferenciação de traçado mais básica que eu consigo fazer. E agora vamos começar a ver as outras possibilidades. Bom, uma delas, eu tenho aqui a minha asa, percebo, né, que ela é essa linha, faz só essa asa. A outra asa está por ali, está só um pedacinho aqui, um pedacinho ali, ela está escondida por trás, né? Eu nem fiz ela continuando aqui, porque a ideia é que ela acabaria mesmo vindo aqui para trás. Eu tenho aqui em cima esses perfis de traçado. Então, onde eu tenho aqui perfil uniforme, ele está dando que a largura da minha linha ela vai ser igual, do início até o final. E, às vezes, eu posso querer uma diferenciação de traço que vai mudar esse perfil. Se eu escolher esse segundo, eu vou, inclusive, aumentar aqui a espessura do traçado. Olha só, o que eu tenho? Eu tenho o início fininho, a metade ele vai ficando mais grosso, vai chegando naquela espessura que eu coloquei, de 3 pontos, e depois ele fica fino de novo. Olha como já deu um peso bem mais legal em relação ao que estava antes. Eu vou aumentar um pouco mais a espessura para perceber, ó. Então, tá vendo com a diferenciação? Quando eu voltava aqui, uniforme, ó, é outra cara que dá, né? Outro acabamento. Então, eu vou continuar fazendo essa parte mais dinâmica aqui das linhas no meu trabalho. Lembrando que se em algum momento eu quiser fazer algo diferente no meio do meu desenho, eu posso sempre usar a ferramenta tesoura para cortar. Por exemplo, aqui, se eu usar botar 5 também, 5 pontos. Se eu for usar esse perfil, esse mesmo que eu usei ali, ó, vai ficar assim. Ficou esquisito, né?
não gostei. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar, vou aproximar, ferramenta C, tesoura, corto aqui, corto aqui. Ó, o que eu tenho agora? Eu tenho essa linha aqui, começando fininha aqui, terminando fininha aqui, ficando grossa no meio. Essa daqui com a mesmo esquema. E eu posso alterar também. Eu quero, ao invés de fazer fininho assim, eu posso usar diferentes perfis, né? Eu vou ver o que vai funcionar melhor para o meu desenho, para a minha ilustração. E vou trabalhar com esse perfil. Então, eu vou continuar trabalhando agora dessa maneira, vou fazendo esses ajustes, e daqui a pouco eu volto mostrando um pouquinho mais do trabalho, tá certo? Vai ter algum momento que você vai se deparar com uma situação como essa daqui. Eu coloquei esse efeito e eu não quero do mais grosso para o mais fino nessa posição. Eu quero que o mais grosso seja aqui e o mais fino aqui. Então, dentro da minha ferramenta traçado, aqui do meu menu traçado, eu tenho aqui o perfil, né? É a mesma coisa que eu tenho aqui no alto. E tenho essa opção aqui de virar o meu perfil para que o efeito aconteça a partir do outro lado. Então, eu consigo fazer o efeito como eu gostaria. Eu terminei agora de fazer esse ajuste nos detalhes da linha do meu desenho base e agora eu vou começar a adicionar alguns outros elementos que não estavam no desenho original feito a lápis, mas que eu acho que cabem aqui, que eu consigo trabalhar bem. Então, só queria mostrar antes de começar, né, como é que ele ficou. Eu poderia parar por aqui, seria um desenho mais simples, mas está valendo também. Então, se você comparar, né, esse desenho com o desenho anterior, ó, dá para ver aqui, eu usei ele como base, vou inclusive apagar o vetor. Olha, teve bastante refinamento, né? Bastante expressão também quando eu alterei a espessura do traçado. E é isso por enquanto. Bom, eu terminei de adicionar os detalhes e agora é isso, está pronto a princípio. Opa, o microfone estava fora, não sei se me escutaram bem o resto do vídeo ou se ficou fora só agora. Mas tá pronto o dragão, adicionei os detalhes que faltava. Eu não vou trabalhar a coloração nesse momento, nesse desenho. Eu vou deixar só realmente desenho de linhas, ele foi inteiramente feito com linhas, com exceção ali do olho, que eu usei elipse. E realmente foi um desenho só de linhas para mostrar para vocês como é possível fazer uma ilustração só com linha. E eu usei a ferramenta caneta, né? Eu já mostrei aqui a ferramenta caneta. Mas teria uma outra opção também para quem tem mesa digitalizadora. Para quem tem mesa, tem essa opção aqui, pincel. O que é o pincel? Ele permite que eu faça um desenho mais à mão livre. O padrão dele é esse de 5 pontos aqui. Então, se eu alterar depois para o básico, né, eu consigo ter o desenho de linha normal e trabalhar aqui com perfis de larguras diferentes, assim como vocês fizeram com o dragão. Mas eu tenho essa possibilidade de trabalhar, então, de forma um pouco mais manual aqui no Illustrator, ok?